Quatro? Quatro? Quatro olhos. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. Você sabia que existem 4 olhos te observando? Pois é, não sabia, né? Sorria, crente, você está sendo filmado. Existem 4 olhos te observando todos os dias e nós nem percebemos, hein? Mas existem. O texto bíblico inicia-se ali em Filipenses, capítulo 3 e o versículo 17. Vamos ver o que está escrito em Filipenses 3,17. Diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim os observam. Outro texto vai dizer assim: e observai os que andam no meio de vós. Então, o primeiro olho que nós vamos falar aqui nesta mensagem é o olho dos irmãos. Os irmãos estão de olho em nós, hein? Estão de olho em nós. Eu conheci um jovem que ele estava lá na igreja orando a Deus, e ele louvava ao Senhor. Reunimos-nos aqui. E ele dava uma olhada para a irmã assim, falou: nossa, que irmã bonita. Para glorificar o Rei Jesus. Nossa, além de bonita, é espiritual. Queridos, então os irmãos estão de olho em nós. Esse jovem depois veio a se casar com essa gatinha, que é a minha esposa, e o jovem era eu. Então os irmãos estão de olho em nós. E a nossa reputação, ela é construída por nossos atos. Você não pode chegar numa pessoa e falar assim: olha, você tem que me chamar de honesto. Não, você tem que ser honesto para as pessoas te chamarem de honesto. Você não pode chegar numa pessoa, eu sempre digo para minha esposa assim, para minha gatinha: olha só, presente não se pede, se ganha. E as pessoas, às vezes eles querem exigir a confiança. Confiança não se pede, se conquista, não é? Então, para as pessoas confiarem em nós, nós temos que andar com o nosso coração reto. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O nosso nome não pode estar no Serasa, no SPC. Nosso nome só tem que estar escrito no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro. Você sabia que lá no céu tem um livro da vida? Todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o nome dele está escrito lá. Seu nome está escrito lá? É o livro da vida. É o único lugar que o nome do crente deve estar. Então, isso vai passar uma
credibilidade e uma confiança. É óbvio, irmãos, que pode ter algum momento da nossa vida que a gente, por talvez uma inocência, perca o controle sobre o nome, como já aconteceu na minha vida uma vez, e o Senhor me deu a graça de eu poder corrigir esse lapso e não dar prejuízo para ninguém. Foi uma grande crise financeira que eu passei logo quando eu casei. E então as pessoas vão olhar para nós. E a nossa reputação vai ser construída de acordo com os nossos atos, de acordo com a nossa firmeza, de acordo com o nosso falar, com o nosso andar. Nós temos que ser pessoas de uma só palavra, porque os irmãos estão de olho em nós, estão de olho em nós. Você aí que está querendo casar, não é? Que está desejando o casamento aí, você tem que ter uma boa reputação. Quem é aquela moça? Ela ora, ela vem nos cultos, ela é dizimista. Eu sempre oriento meus filhos, olha, não pensa nem em começar a se envolver com uma pessoa que não é dizimista. Porque o dízimo, ele trabalha dois princípios. Ele trabalha o princípio da fé, não é? E da obediência. Então, esses dois princípios são trabalhados. Deus trabalha em nosso coração nos dízimos. A fé é porque nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nele e que aquele dinheiro não vai nos fazer falta, como é o que acontece com todo dizimista. E a obediência, que nós estamos fazendo aquilo por obediência a Deus. E então nós temos que entender isso, o olhar dos irmãos sobre nós. Os irmãos estão de olho, ainda mais em época de redes sociais. Às vezes acontece, né, irmãos? Acontece algumas coisas que não deveria acontecer, mas acontece. As pessoas nas redes sociais, eles às vezes pisam na bola ali, igual tinha aquele programa, Bola Murcha, né? Eles pisam na bola ali nas redes sociais e depois vai querer dar uma de espiritual na igreja. Aí complica porque a reputação vai lá para baixo. O apóstolo Paulo fala, da forma que falais, procedei, porque as suas obras estão diante dos homens. E existe um galardão de obras, existe o tribunal de Cristo, como nós falamos em alguns vídeos anteriores, que vai falar sobre as obras, sobre as nossas obras. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Não é? Temos que estar atentos. Em 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo vai nos dizer, sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no agir, no vestir. Nós temos que ser exemplo dos fiéis. Você sabia que na comunicação, 8% da comunicação são palavras? Olha só, hein? Só 8% são palavras. Todo o restante, as pessoas estão te olhando ali e estão observando se as suas palavras batem com se o seu jeito de proceder batem com as suas palavras. Então nós temos que estar atentos a estas coisas. O segundo olho, o primeiro olho é o olho dos irmãos. O segundo olho que está sobre nós todos os dias, sorria, crente, você está sendo observado, é o olho do ímpio. O ímpio, aquele infiel, aquele que não crê a Deus, todos os dias ele fica nos olhando. Vamos lá em Marcos capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim, e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusar. Então os fariseus estavam observando Jesus.
E o ímpio, ele nos observa todos os dias, porque nós somos a Bíblia do ímpio. O ímpio não lê a Bíblia, não entende a Bíblia. Então, quando o ímpio olha para nós, ele vai entender se nós servimos Deus para valer mesmo ou se é apenas uma retórica. Ele vai ver, ele vai medir os nossos atos. Ele vai ver se nós somos fiéis nos contratos, se nós somos fiéis nos negócios, se nós somos pessoas de uma só palavra, se nós nos irritamos. Ele vai observar o nosso vocabulário, se nós falamos gírias, se nós falamos palavrões. Ele vai observar se nós confiamos em Deus, ou se nós estamos igualzinho às pessoas do mundo. Então o ímpio, ele está de olho em nós em todo o tempo. Ele está em todo o tempo olhando para nós, para ver como é o nosso comportamento. Um pouco antes de eu me converter, eu fui a um casamento de crentes. Eu falava, deixa eu ir lá no casamento dos irmãos. E então eu era ímpio. E eu comecei a observar aqueles irmãos, um a um. Ficava observando eles. O jeito deles falar, o jeito deles procederem. E uma coisa me chamou muita atenção, a paz interior que eles tinham. Você que nunca teve paz na sua vida, você que não tem paz na sua vida, a sua paz está em Cristo, que excede todo entendimento. A paz de Deus excede todo entendimento. Se converta ao Senhor Jesus e você vai ver as portas se abrindo para você e a paz de Deus entrando no seu coração. Então, queridos, nós temos que estar atentos ao olhar do ímpio. É o segundo olho. O primeiro olho que está em volta de nós aqui, são o olho dos irmãos. E o segundo olho é o olho do ímpio. Nós vivemos hoje um verdadeiro Big Brother. E quando eu falo Big Brother, eu não estou falando daquele programa ridículo da TV Globo. Não é aquilo que eu estou falando. É aqueles mais entendidos conhecem o livro, né? O livro do George Orwell, que fala sobre isso. Fala sobre nós sermos... O livro chama 1984. É um livro secular, mas é bom nós lermos esse livro para entendermos. Ali nós vamos entender a origem do Big Brother, que eles eram vigiados em todo o tempo. Todo o tempo. Eles não conseguiam fazer nada sem serem vigiados. E é assim que nós somos. É dessa forma que nós somos. Então nós temos que ter esse entendimento, que além do olho dos irmãos, ainda tem o olho do ímpio sobre nós, viu? E aí nós vamos falar agora do terceiro olho. Já descobrimos que tem o olho dos irmãos, olhando para nós em todo o tempo. O olho do ímpio, olhando para nós em todo o tempo. E o terceiro olho, a coisa começa a ficar mais densa, que é o olho do inimigo. O inimigo olha e observa nossos atos todos os dias. Há demônios que são demônios hereditários, demônios familiares que trabalham naquela família há séculos. Demônios com uma única missão, destruir. E vão destruindo gerações após gerações, até quando Cristo entra. Quando Cristo entra no negócio, aí acaba aquele efeito dominó na hora. Porque onde abundou o pecado, superabundou a bênção de Deus. Mas o inimigo, ele fica ao derredor. Ele fica observando, bramando ali como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha lá, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz o texto. O texto é muito forte. Sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o terceiro olhar que está sobre nossas vidas é o olhar do inimigo, o olhar dos demônios. Eles têm uma só missão, eles nos odeiam, e a missão deles é nos destruir. Lá em João 10:10, o Senhor Jesus vai nos dizer: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nós temos que ter esse entendimento, que o inimigo ele fica nos observando, e o inimigo e seus anjos, que são os demônios, para nos destruir. Nós temos que ter esse entendimento, ser sóbrio. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, ele vai na presença do Altíssimo e diz assim: eu venho de rodear a terra, estou observando as coisas. Então os demônios eles observam e a todo tempo eles ficam criando situações que nós chamamos de tentação para que nós venhamos a falhar. Todo o tempo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos envia o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós temos revelações, entendimento e anulamos ali toda a obra do inimigo. Não quer dizer que com isso nós eliminamos o inimigo, porque ele continua nos olhando, ele continua nos observando. Se a pessoa vê alguma coisa imprópria no aparelho celular, o inimigo está lhe observando. Quando uma pessoa abre uma página de pornografia, aquilo está cheio de demônios em volta. Eu não posso falar aqui o nome do demônio, porque senão dá problema. Um dia eu fui orientar uma irmã naquele canal lá, o Twitter, sobre isso, e eu coloquei o nome ali nos demônios e tudo, e deu problema, deu 155 mil. 155 mil comentários. E esse canal não é para isso, esse canal é para trabalhar só com discípulos. Então nós não vamos criar aqui polêmica, porque polêmica ela gera seguidores, ela é algo tremendo. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet, no YouTube, gerando polêmicas. O segredo para os vídeos viralizarem e terem muitas visualizações é isto, é gerar polêmica. Se eu quisesse aqui um canal com altos níveis de pessoas assistindo, eu sei direitinho qual é o caminho para fazer isso, porque eu estudo isso há algum tempo. Mas a característica deste canal, como todos vocês sabem, é para trabalhar apenas com os discípulos de Cristo, sem criar polêmica, trabalhando apenas com a palavra de Deus, com a preciosa palavra de Deus. Então, o inimigo, ele está ali todo o tempo nos olhando. Em Efésios 4:27, Paulo vai nos dizer assim: não deis lugar ao diabo. Ele está em todo o tempo te observando. E além dele te observar, tem esse detalhe também que é importante, viu? Além dele te observar, ele dá sugestões. Ele coloca pessoas para passar na sua frente, do sexo oposto. Eles estudam a sua vida. Então eles sabem ali as suas fraquezas. E ele coloca ali coisas para fazer você desviar, para que você perca o foco da jornada, o foco do caminho de Cristo. Lembra aquele versículo que eu já falei? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quando você entender que você é alvo de Satanás, você vai correr para a igreja.
Você vai correr e buscar o abrigo do Senhor, estar debaixo da mão do Senhor, para que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Então, queridos, o terceiro olho, que é inevitável que está sobre nós, é o inimigo das nossas almas. E por fim, vamos falar agora do quarto olho. O texto encontra-se em Provérbios, capítulo 15, e o versículo 3. Olha o que diz. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, os olhos de Deus, que é o quarto olho, estão em todo lugar. Quem consegue se esconder de Deus? Elias andou ali 800 quilômetros para se esconder de Deus ali, e Deus foi lá e bateu na porta da caverna que ele estava. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, rapaz? Não é aqui que você tem que estar. Então, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não adianta achar que você está ileso, que você está praticando coisas que Deus não está vendo, que Ele está. Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Todas as coisas são nuas e patentes aos olhos de Deus. Então nós, sabendo disso, temos que nos concentrar na Sua palavra e andar na Sua palavra para fazermos o que provém, o que tem que ser feito. Entendeu? Deus, Ele não está nos olhando ali com um chicote na mão. Vou pegar um chicotão aqui, deixa eu olhar ali para o irmão Reinaldo, aí errou. Não é dessa forma que Deus olha para nós. Deus olha para nós com ternura, com carinho, querendo que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. Quando Jesus conversava ali com a mulher samaritana, ele disse para ela, vai lá chamar o seu marido. E aí então ele teve uma revelação sobre isso. Quando o Senhor fala ali com um discípulo, com Natanael, ele diz assim, eu te vi embaixo da figueira. Eu te vi lá embaixo da figueira. Então o Senhor, Ele vê todos os nossos atos e Ele conhece todos os nossos pensamentos. E o quarto olho que está sobre nós é o olho de Deus. E o que você tem feito para agradar a esse Deus? Então, queridos, que nós tenhamos a plena consciência desses quatro olhos. Vamos recapitular? Primeiro olho, o olho dos irmãos. Os irmãos estão de olho na gente, não é? As meninas aí estão de olho nos rapazes, os rapazes estão de olho nas meninas. Nós estamos de olho. O segundo olho é o olho do ímpio, é aquele olho julgador. Lembra que nós somos a Bíblia do ímpio? O terceiro olho é o olho do inimigo, é aquele olho tentando achar em nós alguma falha para entrar na nossa vida e nos destruir. E o quarto olho é o olho de Deus, que tudo vê e tudo contempla. Queridos, que nós tenhamos essa consciência de entender que esses quatro olhos estão sobre nós todos os dias. Por isso, sorria. Você está sendo observado. Senhor Deus e Pai, entregamos aqui mais um estudo bíblico onde nós orientamos aos nossos irmãos sobre os quatro olhos. Ó Altíssimo, derrama da sua glória e nos dê a lucidez para entender as dificuldades, ó Pai, e eliminar os obstáculos. Pai querido, abençoa graciosamente, ó Pai, o Ailton,
a Maria Domingas, a Ágata, Senhor, a Raquel com CH, o Eduardo, abençoa o Eduardo, a sua família, os filhos, os seus negócios. Pai querido, Pai Santo, abençoa o meu querido irmão Fábio Lacerda, guarda ele, Senhor, guarda a sua família poderosamente. Senhor Deus, abençoa a tia Naya, o tio Tião, minha sogra querida ali em Rondônia, Pai Santo, abençoa a tua serva poderosamente. A tia Ita ali no litoral paulista, meu amigo Elias, Senhor, ali em Caraguatatuba, meu amigo e irmão em Cristo. O Rodrigo, ó Pai, alcança ele ali na Barra Funda. Pai, abençoa o teu servo Felipe Arquimedes, ali no Peru, Senhor. Pastor Celso Querino, meu irmão santo ali do Jaguaré, abençoa o santo poderosamente. Senhor, meu amigo ali em Ibitinga, o Marcelo e o seu Durval, guarda eles na sua presença. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, abençoa esses meus irmãos poderosamente, derrama da sua glória e nos dá sabedoria, Senhor, para lidar com esses 4 olhos que nos observam todos os dias. Pai Santo, Pai de amor, é assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E aí, lembra dos 4 olhos que estão vendo você, hein? Sorria, crente, você está sendo observado. Que Deus te abençoe e te guarde. Se não nos encontrarmos nos cultos, nos vemos aqui na próxima segunda-feira ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.